Olá a todos, muito bem-vindos ao podcast Passagem de Turno. No episódio de hoje vamos estar à conversa com o João Pedro Lopes, enfermeiro com uma vasta experiência académica e profissional na área de cuidados intensivos, vem precisamente falar-nos sobre o papel do enfermeiro na prestação direta de cuidados à pessoa em situação crítica e também da gestão de riscos nestes contextos de alta complexidade. Enfermeiro João, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui connosco a falarmos sobre esta temática. Obrigado eu também pelo convite. Fico muito contente pelo convite e pelo reconhecimento também. Obrigado. Vamos começar aqui, enfermeiro, por falar precisamente sobre cuidados intensivos. Foi uma área que, desde o início, que captou o seu interesse e que o tem acompanhado ao longo da sua jornada profissional. Para contextualizarmos aqui um bocadinho as pessoas que nos acompanham, terminou a sua licenciatura, exerceu durante 13 anos funções como enfermeiro na Unidade de Cuidados Intensivos de Cirurgia Cardiotorácica no Hospital de Santa Marta. Sim. E posteriormente 6 anos no Hospital de Cascais. Tendo em conta esta sua experiência e mesmo a sua sensibilidade como profissional, como descreve o dia-a-dia do enfermeiro neste ambiente de cuidados? O dia-a-dia do enfermeiro perante os cuidados ao doente crítico é muito focado na vigilância, na monitorização, na detecção precoce de alterações, de deteriorações clínicas. Para mim é o papel fundamental do enfermeiro é a vigilância, o estar atento, não só executar o tratamento, executar os cuidados, mas sobretudo, e a parte que para mim é mais desafiante, é a parte da vigilância. A detecção precoce requer experiência, requer muita atenção, que nem sempre é fácil manter num ambiente complexo como nos cuidados intensivos. Para mim, a minha opinião é que deve ser esse o foco do enfermeiro nos cuidados intensivos. É engraçado porque pegou agora aqui numa expressão que é um serviço e é a ideia, no geral, a percepção que as pessoas têm, que as unidades de cuidados intensivos são de facto meios que são muito complexos, são muito especializados, têm ao dispor uma grande quantidade de equipamentos que ajudam nesta monitorização, como nos estava a referir, e que têm, lá está, muita tecnologia e talvez, quem sabe, não sei ao certo, já possam ter equipamentos que tenham alguma integração a nível, por exemplo, de inteligência artificial. Trabalhar neste meio, acredito que tendo estes recursos possa ser vantajoso, mas também acredito que possa ter aqui outras componentes, não sei, alguns riscos. Qual seria a sua perspectiva neste sentido? Tem muitos riscos, tanto para o profissional como para o doente. A complexidade do meio o implica. O enfermeiro neste tipo de ambientes é o responsável máximo pela parte da vigilância, tal como disse, pela parte da monitorização, porque é o enfermeiro que se mantém e permanece 24 horas ao lado do doente em cuidados intensivos, sejam eles de especialidade cirúrgica ou especialidade médica ou polivalente. A constante é sempre a permanência do enfermeiro junto da pessoa em situação crítica, neste caso. Portanto, esta é a responsabilidade máxima do enfermeiro. Ao nível dos riscos, existem muitos. Existem riscos relacionados com o ruído, por causa da complexidade dos equipamentos e do ruído, e a maior parte das unidades ser em contexto de open space. Portanto, o ruído também influencia todo o ambiente. Mas quando refere ao ruído, é relativamente aos monitores? Relativamente a todo o tipo de ruído. Okay. O ruído tem consequências nefastas tanto para os profissionais como para o doente. Ao nível dos profissionais, tem consequências de exaustão, de cansaço, dificuldade de concentração. Tudo provocado pelo ruído de um ambiente como nos cuidados intensivos mais ruidosos, e para o doente tem consequências como delírio, perturbações do sono, portanto são são problemas que se vão acumulando de forma sequencial
e que depois culminam em incidentes, em eventos adversos que podem ser graves tanto para o enfermeiro como para o doente. O enfermeiro tem mais propensão ao erro, o doente tem os riscos relacionados com delírios e perturbações do sono, e a própria satisfação, não é? É interessante estarmos a fazer aqui esta análise também do risco, porque efetivamente também durante o seu percurso profissional como enfermeiro na unidade de cuidados intensivos também exerceu paralelamente funções de coordenador do departamento de gestão e qualidade e também de gestão de risco, e fazia isto a também coordenação da gestão do risco. Exatamente. Que é um dos braços do Departamento de Qualidade e Segurança do Doente. Exatamente. E neste sentido, estamos aqui a falar do ruído. Que estratégias é que, por norma, podiam ser implementadas, por exemplo, pelos enfermeiros para conseguir tentar comatar e minimizar o impacto, como estava a dizer, não só para eles, como também para os utentes? Sim. As melhores ferramentas são as ferramentas que estão na literatura associada aos processos de melhoria contínua. O processo de melhoria contínua tem 4 fases-chave. Tem a primeira fase, que é identificar onde estão os problemas. Depois tem a fase de planear como é que esses problemas podem ser mitigados. Depois tem a fase da execução, de tentar implementar estratégias que resolvam ou pelo menos mitiguem os riscos relacionados com aquilo que foi identificado, com o problema que foi identificado. E depois a fase da análise, de tentar perceber se as ações foram eficazes, se não foram, e voltar a identificar, é um ciclo, voltar a identificar se o problema se mantém, se já existe outro problema, com base nas ações implementadas. Portanto, a melhor ferramenta, na minha opinião, é este processo de melhoria contínua, este ciclo, que permite mitigar estes riscos que eu acabei de mencionar, mas sobretudo a parte mais complexa deste ciclo é a parte da identificação. Isto porque existem fenómenos dentro dos cuidados intensivos inerentes à complexidade do meio, inerentes à complexidade da função. Neste caso vamos nos focar na parte da enfermagem, à função da enfermagem nos cuidados à pessoa em situação crítica. A pessoa, se não se conseguir destacar da complexidade do trabalho que está a executar, também não tem abertura, disponibilidade mental para identificar riscos que possam estar a acontecer enquanto estão focados na execução do seu trabalho. Estes riscos são muitas vezes silenciosos. Silenciosos não foi um bom termo porque estão associados ao ruído. Sim. Mas são riscos ocultos. A monitorização, por exemplo, que é uma constante nos cuidados à pessoa em situação crítica. A monitorização foi evoluindo desde monitores básicos que só apresentavam um eletrocardiograma e que não tinham alarmes, não havia sequer condições para isso, em que durante esta fase os monitores, ou bem que se estava a olhar para o monitor quando acontecia uma alteração, ela podia ser identificada, mas então também não havia alarmística para ajudar os profissionais a identificarem estas alterações. Certo. Foram inclusive feitas análises em vários serviços, sobretudo nos Estados Unidos, onde tentaram identificar quem é que era o profissional dentro de um ambiente de cuidados intensivos que seria mais adequado para ficar a vigiar os monitores, porque os monitores, se não tivessem alarmes, eles tinham que ser vigiados tal como constantemente, 24/24. Exatamente. Claro. E a conclusão a que se chegou foi que o enfermeiro era o profissional ideal, não perfeito, porque o enfermeiro também está ocupado com muitas outras coisas, mas seria o profissional ideal. Ou seja, para além das suas funções de enfermeiro, ainda tinha que estar sempre a observar constantemente o monitor, neste caso. Exatamente. Entretanto, a monitorização avançou. Hoje já temos alarmística. Alguma da alarmística hoje em dia
Não se pode considerar inteligência artificial, não é esse o contexto, mas alguma da alarmística hoje em dia já tem algoritmos para identificar padrões. Este tipo de algoritmos é o que permite, por exemplo, um monitor distinguir uma taquicardia ventricular de uma fibrilhação ventricular, ou de uma alteração, ou de uma fibrilação auricular. São estes algoritmos que permitem o monitor quase que ganhar alguma inteligência e ajudar quem está a monitorizar o doente a identificar certas alterações, mas o principal é mesmo a alarmística. O problema que se apresenta hoje em dia, que temos alarmes, que temos a capacidade de recordar eventos que já aconteceram, de apresentar no ecrã uma alteração que aconteceu no dia anterior ou há umas horas atrás. Independentemente disso tudo, nós caminhamos, e a tecnologia caminhou para o pecar por excesso. Ou seja, em cuidados intensivos a necessidade de intervenção imediata é parte inerente da cultura. Em cuidados intensivos não há muito aquela atitude do aguardar para ver. Certo. A intervenção é a detecção, quer-se precoce, de alterações, e a intervenção quer-se precoce também. Até porque previne depois eventuais complicações. Exatamente. Não é? Exatamente. A monitorização acompanhou esta cultura, e aquilo que aconteceu foi que hoje em dia temos monitores altamente sensíveis, entre aspas, alarmam por tudo e por nada. Okay. É o que isto quer dizer. A monitorização altamente sensível quer dizer que tem muita sensibilidade a detectar alterações, mas é muito pouco específica. Ou seja, alarma por tudo e por nada, quer isso seja uma informação importante, quer não. Ou seja, também peca por excesso. Mas essa questão dos alarmes não é algo que possa ser regularizado, por exemplo, pelos enfermeiros ou pelos médicos. Exatamente. Por exemplo? Essa é uma das estratégias muito importantes, que tem que ser derivada do tal processo de melhoria contínua. Ou seja, tem que se identificar dentro de uma equipa, dentro de um serviço, tem que se identificar quais é que são as alterações principais e o que é que não está a ser bem implementado na gestão de alarmes, neste caso, que estamos a falar na gestão de alarmes. Essa é a parte difícil, é identificar o que é que não está correto e depois adotar estratégias de gestão, neste caso de alarmes, para mitigar a quantidade de alarmes insignificantes. Eu se calhar devia só aqui fazer algumas definições de alguns termos, porque se calhar certo. Importante, que são existem assim 4 adjetivos para alarmes. São os alarmes acionáveis, que são os alarmes efetivamente importantes. Os alarmes acionáveis quer dizer que são alarmes cuja informação desplotou uma intervenção, ou seja, alarmou qualquer coisa e, pelo facto de ter alarmado, alertou o profissional responsável para fazer algo. Depois existem os alarmes não acionáveis, que são os alarmes que são válidos na mesma, mas que não despoletam intervenção nenhuma. É só informação. Certo. Depois existem os alarmes irrelevantes, que são basicamente só ruído. São alarmes, os tais derivados da muita sensibilidade e pouca especificidade. São alarmes que desviaram-se de um parâmetro, por exemplo, mas não têm significado. E depois existem os falsos alarmes. Os falsos alarmes são quando existe um alarme sem razão específica, ou seja, um equipamento despoleta um alarme por alguma coisa que acha que interpretou como sendo para alarmar, mas na verdade não está a acontecer nada com o doente. Pronto, num contexto específico, e já agora posso também partilhar um bocadinho da minha experiência. Eu já encontrei situações em que os alarmes de parâmetro, que são aqueles alarmes que nós definimos um valor mínimo e um valor máximo, por exemplo,
E nós queremos que o monitor alarme quando o parâmetro se desvia destes valores que nós programamos. Certo. Esta é a atitude que o enfermeiro deve ter como responsável pela alarmística, pela monitorização, é ajustar estes parâmetros para aquilo que é a necessidade de informação daquela pessoa e daquele monitor. E, por exemplo, se um doente estiver com uma fibrilhação auricular que já está a ser abordada, que já se está a tentar reverter, com uma resposta ventricular rápida e o doente tem uma frequência ventricular de 180 batimentos por minuto, por exemplo. Não é do interesse de ninguém naquela equipa. Nós já temos conhecimento da situação clínica do doente. Ela até pode já estar a ser corrigida farmacologicamente ou de outra forma. Não é do interesse de ninguém dentro daquele ambiente ter um monitor a alarmar constantemente. Certo. Porque pode estar programado para uma frequência máxima de 120 ou 130, mas o doente neste momento está com 180. Já toda a gente tem conhecimento que ele está com 180 batimentos por minuto. Mas se o monitor continuar continuamente a alarmar, é ruído que se instala dentro da unidade, ruído insignificante, porque não vai despolutar mais ação nenhuma, e é isto que depois leva a um fenómeno que é conhecido na literatura como a fadiga de alarmes, ou eu prefiro chamar, também existem alguns autores que mencionam a dessensibilização consciente de alarmes, porque lá está, o ser humano, se está constantemente a ouvir o mesmo ruído, ele torna-se menos sensível a esse mesmo ruído, claro. E então, se o ruído for irrelevante, pior ainda. Certo. Porque, neste caso, outra vez do doente que está uma taquicardia com uma fibrilação auricular de resposta ventricular rápida, toda a gente já sabe que o doente está neste momento com frequência de 180, mas se o monitor continua a alarmar, as pessoas vão, mesmo inconscientemente, vão começar a ignorar aquele alarme. O problema é que, sobretudo em unidades open space, por vezes é difícil identificar se é mesmo aquele monitor que nós já sabemos que está sempre a alarmar ou se é outro. Claro. E foram muitas, enquanto eu fazia a gestão do risco no Hospital de Cascais, que aconteceu muitos incidentes deste género em que havia uma dessensibilização a alarmes, e depois no meio do excesso de alarmes havia um que importava. Só para terem a noção de números, na literatura, entre 80% a 99% dos alarmes numa unidade são insignificantes. Portanto, há mesmo aqui uma necessidade também de intervenção para gerir este ruído, como diz, e a questão da gestão dos alarmes. Há uma analogia que o enfermeiro utiliza, e eu gostava que me explicasse essa perspectiva, que é precisamente, e também muito conhecida, a história do pastor e do lobo. Exatamente. Pode-nos explicar aqui um bocadinho como é que se aplica exatamente neste contexto que nos estava a referir agora? Tem exatamente a ver com este tema que eu estava a abordar. A história do pastor e do lobo, penso que todos conhecem, mas resumidamente é um pastor que estava entediado e de repente começava a chamar, a gritar que vinha um lobo, e a aldeia vinha toda a correr para o acudir, e depois ele chegava e estava a brincar. Pronto, esta é a história base. A aldeia vem uma vez, vem duas vezes, vem acudir 3 vezes, mas depois deixa de vir, e depois o lobo vem realmente e ninguém o vem acudir. Claro. É exatamente isto que eu estava a contar. Portanto, se nós tivermos alarmes mal regulados dentro de um ambiente em cuidados intensivos, quem diz cuidados intensivos, eu não estou a cingir às unidades de cuidados intensivos, estou a mencionar todos os ambientes com várias camas monitorizadas, com capacidade de monitorização, cuidados a doentes de nível 1, 2 ou 3, que requeiram monitorização e que tenham muitos monitores no mesmo espaço. Este fenómeno acontece, portanto, se nós temos
alarmes mal geridos dentro de um ambiente, que estão continuamente a alarmar sem significado. Mesmo que sejam alarmes não acionáveis, ou seja, alarmes que até podem ter uma informação relevante, mas que não vão despolutar nada. Se nós estamos num ambiente saturado de alarmes, os profissionais começam a sofrer de dessensibilização a esses alarmes. E depois, no meio desses alarmes, há um lobo que vem mesmo e que é uma informação importante e até nestes ambientes pode ser uma informação crítica mesmo, certo. E que é e pode passar despercebido ou ignorado mesmo, como disse, tendo em conta tudo o que exatamente. O meio envolvente, exatamente. Portanto, a analogia tem a ver com esta não quero utilizar o termo flagelo, mas é mesmo algo que afeta seriamente o desempenho de uma equipa em cuidados intensivos. É mesmo um risco que pode comprometer, ou pode vir a comprometer alguma situação do tem utente. uma alta incidência. Exatamente. Como eu disse, 80 a 99% dos alarmes são insignificantes. É impossível não ficar saturado de alarmes. Quando eu digo saturado, não é aquela saturação de estou farto disto, mas a saturação de desensibilização. Certo. É impossível não ficar. Já agora também pegando aqui numa expressão que utilizou, que tem mesmo a ver com a questão de perspectiva de melhoria do desenvolvimento profissional. É muito importante haver uma vertente individual, mas também deduz que neste ambiente, e é transversal à enfermagem no geral, haver também a nível da equipa em si. Quer falar-nos aqui um bocadinho só nesta perspectiva da equipa? É importante haver esta cultura. Exatamente, era essa a palavra que eu queria utilizar. É sobretudo uma questão cultural. A nossa cultura em Portugal é muito menos dada a debriefings, a reuniões de crítica construtiva em relação a um evento que acabou de acontecer. Muitos consideram ataques, muitos consideram que não se sentem confortáveis a fazer um debriefing, uma desconstrução daquilo que acabou de acontecer, uma desconstrução com sentido crítico. Ou seja, de uma situação da prática ou do evento. Exatamente. E haver essa análise posterior. E é um tema ao qual eu sou muito afoito, sobretudo por causa da minha experiência em cirurgia cardiotorácica, que era na nossa cultura praticamente a ausência de debriefings depois de um evento crítico ter acontecido. Se quisermos associar este conceito à questão dos alarmes, podemos, por exemplo, identificar um lobo, lá está, dentro da panóplia de alarmes. Havia ali um alarme importante que pode ter sido ignorado e que só mais tarde se percebe que já estava a alarmar há mais tempo e possa ter sido ignorado. Isto requer uma reunião da equipa, e quando digo uma reunião é uma coisa rápida, requer uma reunião da equipa para discutirem o que acabou de acontecer. Certo. Porque é que aquele alarme foi ignorado? Estavam ocupados? Foi por causa da desensibilização? Porque havia outros alarmes parecidos a soar ao mesmo tempo? Ou seja, esta desconstrução é o caminho essencial para o tal processo de melhoria contínua. E porque ajuda também a sensibilizar os enfermeiros para futuras situações, tentar mudar para não ocorrer da mesma maneira. Exatamente. E tem a ver com as 4 fases do processo, em que eu pelo menos considero que a fase mais difícil é a fase da identificação, que é, neste caso, seria identificar a necessidade de um debriefing. Certo. Porque começa por aí. Entretanto, pode haver um chefe de equipa ou alguém com mais experiência dentro do meio que perceba então, mas este alarme foi ignorado. Mas esta é a parte difícil, a identificação, até chegar à informação de que um alarme já estaria a soar, mas que foi ignorado. Entretanto, as pessoas focam só na descompensação do doente, que já estava a descompensar há 5 ou 10 minutos, mas ainda ninguém se tinha apercebido. A parte mais difícil é mesmo identificar, então, mas nós já estávamos a ser avisados desta deterioração há 5 minutos atrás. Porque é que não agimos logo?
é este processo que depois leva à melhoria contínua e que é fundamental para o desenvolvimento das equipas e dos profissionais. E aqui também, como término aqui da nossa conversa, mesmo a questão, não sei se é algo que possa ser aplicável ou não, da simulação de exercícios práticos, sim, mesmo no próprio hospital. Acredito que isso também possa ser vantajoso, até mesmo para reduzir, por exemplo, o tempo da ação depois dos enfermeiros perante uma situação real, e se calhar até aumentar a eficácia da intervenção. Exatamente. Mais uma vez recorro à minha experiência na cirurgia cardiotorácica, em congressos, faz-se a prática de alguns procedimentos que felizmente são raros acontecer, mas infelizmente também são raros acontecer e as pessoas não adquirem experiência. Estou, por exemplo, a referir-me à reesternotomia de urgência, que é uma questão muito específica de cirurgia cardiotorácica, em que quando um doente descompensa de forma crítica, em relativamente pouco tempo pode ser tomada a decisão de, em vez de fazer uma abordagem médica àquilo que está a descompensar a pessoa, fazer uma abordagem cirúrgica na própria cama em que o doente está, e requer uma coreografia que tem que ser ensaiada de reanimação cardiopulmonar, ao mesmo tempo que se faz uma mini cirurgia para voltar a ter acesso direto ao coração do doente. Certo. Isto requer uma coordenação da equipa brutal, muito grande. Eu chamo-lhe mesmo uma coreografia, porque acaba por ser, e requer prática. E felizmente, na experiência de um enfermeiro que trabalha neste ambiente, se participar numa ou duas reesternotomias de urgência por ano, é muito. Ou seja, não é algo que aconteça todos os dias. Certo. E é impossível nós desempenharmos uma coreografia bem feita se não a praticarmos. Prática, claro. E depois, aquilo que eu também gostava de mencionar é a questão de: existe formação externa, existem certificações em suporte avançado de vida, suporte básico de vida, qualquer que seja a necessidade, formações até mesmo em equipamentos de técnicas de substituição renal, por exemplo. Existem formações externas, mas se não praticarmos com os nossos colegas, com os armários do nosso serviço, com o equipamento do nosso serviço, claro, se não fizermos essa prática, nós estamos a ensaiar uma coreografia com outra equipa de bailado. Não vamos conseguir desempenhar a coreografia sozinhos. Claro. Portanto, é fundamental que, tudo bem, formação externa, importantíssimo, mas complementá-la com a simulação prática destes eventos que felizmente não acontecem todos os dias. E também adaptado ao contexto real também da própria unidade. Sim, claro que sim. Tem que ser. Enfermeiro, deixe-me agradecer-lhe aqui a sua participação e a sua vinda ao podcast e reforçar o prazer enorme que foi tê-lo aqui connosco. Muito obrigada. Obrigada. Quanto a quem nos acompanha, esperamos que tenham gostado deste episódio. Até à próxima. Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. A excelência na formação em saúde.